Olá, meus amigos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do texto de Colossenses e iremos retomar aqui no versículo 10 do capítulo 1. Aqui, Paulo afirma que está orando para os colossenses viverem de maneira digna do Senhor. Uma vez que alguém detém o verdadeiro conhecimento, isso é, necessariamente tem de se traduzir na prática. Ele defende que, por ter o pleno conhecimento de Deus, a consequência deve ser viver de maneira digna dele. Nessa oração está também embutida a ideia de que o indivíduo é aquilo em que acredita, pois sua prática sempre será controlada por sua crença. Aquilo que uma pessoa professa e pensa controla suas atitudes, suas ações, suas escolhas e também o seu posicionamento. Paulo ora assim para que eles tenham o pleno conhecimento de Deus com o intuito de viver de forma digna do Senhor, por causa da ética dos gnósticos. Tal ética podia seguir em duas direções. Havia os gnósticos que adotavam o ascetismo e a negação plena da materialidade do corpo, e havia aqueles que desconsideravam o corpo e se entregavam aos prazeres, devido ao argumento de que, uma vez que o corpo é inferior, Deus não se preocuparia com ele. Esses dois tipos de ética eram encontrados no pensamento gnóstico, mas nenhuma coisa nem outra levaria a uma vida digna de Deus. Aquelas atitudes não fariam ninguém observar o comportamento de seus praticantes e dizer que, de fato, Deus é real e o Evangelho é verdadeiro. Ainda que Paulo pede aos colossenses que frutifiquem em boas obras, enquanto os gnósticos ensinavam o conhecimento adquirido quase que instantaneamente por meio de uma suposta iluminação, o apóstolo explica que esse pleno conhecimento de Deus é algo que exige crescimento, exige processo. É por isso que na Bíblia e também na teologia cristã se ensina que a santificação é progressiva. A perfeição espiritual e moral aqui nesse mundo é um conceito existente no cristianismo histórico. Não se pode afirmar, com base nas escrituras, que vai chegar um momento na vida terrena em que o indivíduo vai alcançar a perfeição ou o pleno conhecimento de Deus, uma espécie de auréola na cabeça. Não. O crescimento no conhecimento do Senhor tem como consequência o crescimento também em santidade, pois os dois fenômenos são interrelacionados. Quanto mais se conhece Deus, mais dignamente se vive com relação a Ele e mais se frutifica em boas obras. Embora haja no cristão um crescer constante de conhecimento de Deus, ele nunca chegará ao ponto que os gnósticos ensinavam, de perfeição plena nesse mundo. Essa esperança está reservada para o mundo ainda por vir, para cada crente em Jesus. Aqui na Terra, a igreja caminha de forma imperfeita em direção à eternidade, crescendo e aprendendo sempre. Todo ensinamento que propõe um ponto ideal nesse mundo não condiz com o que a palavra de Deus de fato ensina. Paulo pede ainda que os crentes em Jesus sejam fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que perseverem na verdade do Evangelho e sejam pacientes em meio a toda provação e tentação. Paulo certamente tem em mente os desafios que aquela seita representa. Sua oração contempla o desejo de que os colossenses vivam em atitude de agradecimento para com Deus, ou seja, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. O encontro entre luz e trevas, esse contraste, é mais um elemento que se encontra no âmbito dos conceitos gnósticos, das religiões de mistério e até do pensamento dos essênios, e em parte do judaísmo do período intertestamentário. Aqui, Paulo lança mão de jargões conhecidos para recomendar aos irmãos de Colossos
que sejam gratos a Deus porque os fez idôneos, dignos de participar da herança de Deus na luz. A luz aqui nesse contexto é uma palavra que se aplica metaforicamente a tudo que é de Deus. A verdade, a santidade, a graça de Deus, o amor de Deus, o que é certo, correto e verdadeiro, em claro, contraste com o que eles eram antes. Assim, Paulo ora para que sejam gratos, pois o Senhor já havia cumprido para com eles a promessa que aquela seita fazia. Ele já os havia tornado dignos de receber a herança dos santos na luz. Em resumo, a heresia de Colossos prometia algo que Paulo afirma já ter sido recebido pelos cristãos da parte de Deus: o fato de serem feitos idôneos para participar da herança dos santos. A herança aqui dos santos é o mundo que Deus prometeu dar à igreja: novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. Os cristãos têm parte em um novo universo criado por Deus. Todas as coisas lhes pertencem, é o Senhor quem os faz dignos desse presente. Nada foi conquistado seguindo regras ou ascetismo, como, por exemplo, autopunição ou segundo regulamentos, mas foi concedido graciosamente por Deus. Nesse ponto surge aqui então um confronto entre a religião da graça e o evangelho que Paulo pregava e a religião das obras, que era a heresia dos Colossos. Esse é o confronto milenar e recorrente. Só há, na verdade, dois tipos de religião no mundo. A da graça é o cristianismo, que mostra Deus vindo dos céus à terra para nos salvar, e das obras do legalismo, que são todas as outras religiões. Embora diferentes entre si, todas essas outras religiões têm esse aspecto em comum. Todos apresentam um sistema em que o homem é quem parte para o encontro de Deus. Então, em última análise, mesmo diante da pluralidade de religiões, é possível ver que existe apenas dois sistemas religiosos no planeta. Repito, o da graça e do legalismo, sendo este último um sistema em que o homem tem de fazer algo para merecer o favor divino. É esse confronto que se faz presente na Epístola aos Colossenses, o Evangelho de Cristo contra a heresia de Colossos. Meus irmãos, bem, chegamos ao final desse vídeo e quero já te agradecer por estar aqui. Fique conosco, eu estarei trazendo mais esse assunto para nós e eu espero que a gente possa entender a riqueza desse livro e a importância dele para os nossos dias. Amém? Deus abençoe a sua família.